Olá, sejam todos bem-vindos a Codiz. Meu nome é Felipe Vieira e essa daqui é a 14ª aula, a primeira parte da 14ª aula do nosso curso de PHP para iniciantes. E nós vamos agora montar um jogo da velha que funciona por terminal. Bom, então como que a gente vai fazer isso daqui? Primeiramente, eu já tenho o jogo da velha pronto aqui. É esse algoritmo aqui que nós vamos montar nessa aula. Esse script aqui que tem 107 linhas de código. E eu vou começar a montar ele aqui junto com vocês. Essa aula é dividida em duas partes, porque a primeira aula a gente só vai montar o código, vai fazer com que ele simplesmente funcione, e a segunda aula a gente vai melhorar ele, vai fazer algumas melhorias no nosso código. Então vamos lá, vamos começar. Primeiramente vamos, claro, definir aqui o PHP e vamos pensar o que vai acontecer na nossa aplicação. Eu criei esse arquivo aqui, readme, ele está lá no GitHub, o link está na descrição, vocês podem ver mais informações sobre eles. E esse arquivo aqui, ele explica algumas informações sobre o nosso jogo. Primeiro, a gente tem que entender qual que é o fluxo da nossa aplicação. Vamos planejar a nossa aplicação primeiro. Para começar o jogo, o player 1 vai digitar o nome dele, que vai ser o X, o player X, né? E o player 2, que vai ser o círculo, vai digitar o nome dele. Tendo digitado o nome dele, ele vai começar um ciclo de repetição, onde o tabuleiro vai ser exibido com quais as posições que foram preenchidas ou não preenchidas. O player 1 ou o player 2, dependendo de quem quer a vez, vai escolher qual que é a posição que quer jogar. Se a posição já estiver ocupada ou for uma posição que não existe, vai exibir uma mensagem de alerta falando: opa, essa posição está ocupada, ou então essa posição não existe. E depois ele vai voltar aqui para a estrutura de repetição, vai voltar aqui em cima, onde o tabuleiro é exibido de novo e o mesmo player joga de novo, porque ele escolheu uma posição que não existe. Então chegou aqui, se ele escolher uma posição que não existe, ele vai ter que voltar lá para o início. Daí ele escolhe a posição de novo, se a posição existe, então ele passa para cá e faz uma verificação de combinações. Ele vai verificar todas as combinações possíveis. No jogo da velha, a gente tem 3, 6, 7, 8 combinações que a pessoa pode vencer. São 3 na vertical, 3 na horizontal e 2 na diagonal. Se alguma dessas 8 combinações tiverem sido feitas com X ou com círculo, então a pessoa ou o jogador ganhou. Se alguma combinação for alcançada, ou player 1 ou player 2, dependendo de que fez a combinação, é declarado como vencedor. E daí ele sai da estrutura de repetição. Se não, ele vai continuar a estrutura de repetição e vai continuar e vai continuar e continuar. E aqui tem um outro ponto que eu esqueci de colocar. Se todas as posições estiverem ocupadas, daí ele sai da estrutura de repetição. Eu tinha esquecido de colocar esse ponto aqui. Porque se alguma combinação for alcançada, o player é declarado como vencedor e ele sai da estrutura de repetição. Senão ele continua aqui. E se todas as posições estiverem ocupadas, se não tiver mais nenhuma posição para jogar, ele sai dessa estrutura de repetição também. Daí aqui embaixo ele pergunta, depois que ele sai da estrutura de repetição, depois que o jogo acaba, se nenhuma combinação for alcançada, ele declara empate. Se alguém ganhou, ele já declara aqui quem foi o vencedor. Se nenhuma combinação foi alcançada, depois que todas as vezes de todos os jogadores foram feitas, é declarado empate. Daí ele pergunta, você quer jogar de novo? Você responde, eu quero jogar ou não quero jogar. Se sim, ele reinicia o jogo, se não, ele finaliza o programa. É esse o fluxo da nossa aplicação, é isso daqui que a gente tem que transformar em código aqui nessa aula. E aqui eu coloquei algumas variáveis analisando esse fluxo aqui que a gente vai precisar. Primeiro, player 1, que vai ser uma string, vai ser o nome do jogador. Player 2, que também vai ser uma string, que também vai ser o nome do jogador. Tabuleiro, que vai ser um array de strings. Ele vai ser um array porque ele vai ter 9 posições. Num tabuleiro de xadrez, num tabuleiro, vamos colocar assim, de jogo da velha, nós temos 9 posições. Então, ele vai ser um array de strings com 9 posições. Vamos até colocar aqui com 9 posições. Porque ele vai ter 9 posições ali que vão ser aonde os jogadores vão poder jogar. Aqui a gente tem um player, que na verdade vai ser uma string, pode ser ou X ou Y. Vai identificar quem é o jogador que está jogando Y, não, vai ser o X ou círculo. Vai identificar qual dos dois jogadores que está jogando, qual vez é de quem. Então esse player vai ser uma variável que vai ficar mudando de um tempo para o outro. Posição
que vai ser a posição aqui, ó. Player 1 ou player 2 escolhe a posição desejada. Então, a posição vai ficar salva aqui, vai ser um inteiro, que vai ser de 0 a 8, vai ser uma das 9 posições do tabuleiro. O vencedor, que vai ser uma string, que pode ser isso daqui ou isso daqui. Ou nulo, que vai ser caso ninguém tenha ganho. Então, o vencedor e o jogar novamente. Então aqui a gente coloca string ou nulo, né? Pode ser nulo também. E jogar novamente, que vai ser um booleano, verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, joga novamente. Se for falso, então não joga novamente. São as variáveis que a gente vai precisar aqui na nossa aplicação. Então vamos começar o nosso jogo. Primeiramente, a gente precisa fazer a questão dele jogar ou não jogar de novo, certo? A primeira vez que executar, ele sempre vai querer jogar. Então vamos fazer um do while. Do while play again igual a true. Então a gente já tem um play again aqui, que a gente vai definir depois. Se o play again for igual a true, então ele vai ficar repetindo o jogo. Se não, ele vai sair e vai encerrar a aplicação. Então vamos lá, como que a gente começa a aplicação? A gente precisa pedir para a pessoa, para o usuário digitar o nome dele. Então vamos colocar aqui o nosso código, player1. Player 1 digite o seu nome, player 2, player 2 digite o seu nome. Então já temos essa parte. Depois, nós precisamos definir algumas informações aqui. O player atual. Player 1 vai ser o primeiro a jogar, é o X. Então o player, que é utilizado para definir quem que está jogando, vai ser o X nesse momento. E aqui nós temos o nosso tabuleiro. Esse tabuleiro aqui, ele pode ser definido dessa maneira aqui. Nós temos 9 itens, nós temos aqui uma string com ponto, uma string com ponto, uma string com ponto e assim por diante. Nós temos 9 pontos aqui, que são as 9 posições do nosso tabuleiro. Só que um tabuleiro desse jeito é um pouco estranho. Então eu vou colocar o código dessa maneira aqui, em várias linhas, porque daí dá para a gente visualizar, como se fosse posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Como se fosse realmente um tabuleiro de jogo da velha aqui. Então nós temos o nosso tabuleiro e até agora todas as posições elas estão vazias. Nós vamos usar o ponto para identificar que a posição está vazia. Certo, feito isso, como a gente viu aqui, ele vai pegar o nome do player 1 e player 2. Depois eu só iniciei as variáveis aqui, que eu precisei montar o tabuleiro e definir quem que é o player que vai começar antes do jogo, né? Certo, agora que aqui ele já pegou aqui os nomes do player 1 e do player 2, já definiu quem que é o player que vai iniciar, já montou o nosso tabuleiro, a gente precisa entrar nessa estrutura de repetição aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui o winner, que vai ser o nosso vencedor. Por enquanto a gente não tem nenhum vencedor. E enquanto while winner for igual a nulo, ele vai ficar nessa estrutura de repetição. Então, enquanto não houver um vencedor, ele vai ficar repetindo esse código aqui infinitamente, até que tenha um vencedor. Ou até que a gente faça alguma outra coisa aqui dentro dele. Feito isso, a gente tem aqui dentro da nossa estrutura de repetição. Primeira ação que é feita, o tabuleiro ele é exibido. Então vamos exibir o nosso tabuleiro. Novamente, eu tenho um código aqui, que já está pronto, para não perder muito tempo, que é esse 1 aqui. Esse daqui é um echo com um eredoc que eu ensinei, que precisa do PHP 7.2, se eu não me engano, superior, 7.2 superior ou 7.3 o superior, eu não me lembro muito bem. Na aula que a gente fala sobre strings, na aula 7, a gente viu sobre isso. E aqui a gente tem as posições do nosso tabuleiro. Isso daqui, a gente vai pegar esse board aqui, vamos substituir esse código aqui, só para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Isso daqui é como se fosse exibido dessa maneira. Conforme vai sendo jogado, o tabuleiro ele vai sendo exibido assim, x, círculo, x, círculo, x e assim por diante, até que alguém ganhe. Então isso daqui é o que vai ser exibido. Como a gente tem aqui um board que pode ser um ponto, pode ser um X dentro dele, ou pode ser um círculo, o que a gente vai fazer aqui é basicamente pegar as posições de 0 a 9 e exibir todas elas aqui. Então eu vou pegar todos os lugares onde tem pontos e vou escrever board na posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E assim a gente tem as 9 posições sendo exibidas aqui para montar o nosso tabuleiro e exibir
o nosso tabuleiro, que é uma variável que pode ser modificado. Então nós temos a nossa string aqui exibindo o nosso tabuleiro. E aqui a gente tem as posições que os jogadores vão poder escolher para jogar no tabuleiro. Feito isso, a gente tem aqui o player 1 ou 2 escolhe a posição desejada. Então vamos lá, a gente vai aqui e vai colocar o nosso código em que a gente vai salvar a nossa posição. A gente pega a posição, pega o valor inteiro dela, a gente usa o readline e fala player. Qual que é o player atual? O player atual é o X. A gente está aqui que o player é o X, então player X, digite a sua posição. Ele vai pegar a posição, vai salvar como inteiro, e aqui a gente vai ter a posição, que pode ser de 0 a 8. Então você vai escolher uma dessas posições aqui, aonde você quer colocar o X ou o círculo. Depois, o que a gente faz? A gente vê que, se escolher uma posição ocupada ou inexistente, ele vai exibir uma mensagem de alerta. Então vamos lá. Vamos pegar aqui. Vamos colocar esse código aqui. E daí aqui nós temos dois ifs. O primeiro if, ele vai usar o método inArray, que a gente aprendeu lá na aula 11. Se a posição ela estiver dentro desse array, e depois eu inverter com o operador de negação aqui no caso, se eu inverter ela, então, ou seja, se a minha posição não estiver dentro desse array, se não for algo entre 0 e 8, ele vai entrar dentro desse if. Então eu tenho que digitar alguma coisa que seja entre 0 e 8. Se não digitar algo entre 0 e 8, ele vai exibir posição inexistente, digite novamente. E vai dar um continue, porque deu continue vai fazer ele voltar lá para o início do meu while. E como eu não alterei a variável player, ele vai continuar sendo player x. Então ele vai dar um continue e vai voltar lá para o início do meu while, vai exibir o tabuleiro novamente e vai pedir para eu digitar minha posição novamente. Então essa daqui é a primeira verificação. Segunda verificação, se meu board, que é esse daqui, que é o meu tabuleiro, na minha posição, que foi a posição que eu digitei, vamos supor que eu digitei a posição 2, que é essa daqui. Se a minha posição 2 for diferente de ponto, não for idêntica a ponto, quer dizer que se não é ponto, ou é X ou é círculo. Então eu vou digitar a mensagem, posição ocupada, digite novamente. Então isso daqui ele tem que ser igual a ponto. O lugar que eu escolhi ele tem que ser igual a ponto, porque senão a posição já foi ocupada. Então, posição ocupada, digite novamente e novamente dá um continue. Daí ele volta lá em cima, exibe o tabuleiro, pergunta a posição de novo. Se a posição ela é entre 0 e 8 e o lugar onde ele digitou foi igual a um ponto, então ele vai passar por esses ifs tranquilos. Esses ifs são validações da nossa aplicação. Aqui a gente tem o seguinte agora. Uma verificação de combinações é feita, então agora eu tenho que verificar as combinações. Assim que eu começar o jogo, eu tenho que verificar se alguma das combinações foram feitas. Quais que são as combinações? 0, 3 e 6, 1, 4 e 7, 2, 5 e 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 4, 8, 2, 4, 6. São as 8 combinações para que alguém ganhe o jogo. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu faço aqui, que eu esqueci de anotar, é board em determinada posição é igual a player. Por quê? Board é o nosso tabuleiro. Posição foi a posição que o usuário digitou. Ah, eu digitei 4. Legal, então a posição 4, que é essa daqui, do meio. E player é o player que está jogando, é X. Então, o meu tabuleiro na posição 4 vai ser igual a X. Então ele vai alterar para X. Então isso daqui ele vai alterar no tabuleiro a posição atual. Agora eu tenho que fazer as minhas verificações. Tá aqui. Eu faço um if e faço isso daqui já entra na aula de estruturas de comparação, operadores de comparação aqui, estruturas condicionais também na nossa aula, na nossa 10ª aula que a gente viu. E nós temos aqui todas as combinações: 0, 1 e 2, 3, 4 e 5, 6, 7 e 8, 0, 3 e 6 e assim por diante. Se a posição 0 foi igual a x, e a posição 1 foi igual a x, e a posição 2 foi igual a x, ou seja, se 0, 1 e 2, e vocês reparem que eu estou usando o e, ou seja, se 0, 1 e 2 foi igual a x, ou se 3, 4 e 5 foi igual a x, ou 6, 7 e 8 foi igual a x,
ou, e assim por diante. Então eu verifico se tem 3 posições iguais ao mesmo tempo, ou se tem outras 3 ao mesmo tempo, ou se tem outras 3 ao mesmo tempo, e faço todas as verificações aqui. Caso alguma dessas linhas aqui seja verdadeira, como ele está usando o ou, se uma dessas linhas aqui for verdadeira, ele vai entrar dentro do if. E vai dizer que agora o meu ganhador, o meu winner, é igual a x. Então vocês lembram que eu coloquei? Enquanto o winner for igual a nulo, ele vai ficar jogando? Se alguém ganhar, o ganhador vai ser igual a x. Certo, mas eu estou verificando só para o x. Eu tenho que vir aqui e copiar exatamente o mesmo código, só que agora para o círculo, para verificar o meu círculo. Então, se alguma dessas posições aqui, a combinação do círculo for feita, agora o meu ganhador vai ser igual ao círculo. Legal. E qual que é o próximo passo depois disso? Se alguma combinação for alcançada, ele vai sair da estrutura de repetição, né? É declarado como vencedor e ele sai da estrutura de repetição. Então, nós temos aqui um outro trecho, um último trecho de código aqui, que vai ser esse 1. Então, eu tenho aqui algumas últimas verificações. E como que vai funcionar isso daqui? Se o ganhador for o círculo, se o ganhador for x. Como eu falei, se eu já alterei o ganhador, assim que ele chegar lá no final do meu while, como ele não é igual a nulo, ele vai sair do meu while. Então, eu só deixo assim, porque daí, assim que ele chegar nessa linha de código, aqui na linha 68 do meu código, ele vai sair do meu while e vai aqui para fora. E daí a gente tem alguns últimos pontos aqui, que é isso daqui, eu esqueci de colocar. Ele vai ser colocado aqui. Se nenhuma combinação for alcançada, é declarado empate. Então, aqui a gente tem o seguinte ponto. Se não existir o ponto dentro do meu tabuleiro, porque o meu tabuleiro ele é feito de pontos, certo? E depois ele vai substituindo por x ou círculo. Então, se dentro desse array não existir nenhum ponto, ou seja, se não existir nenhum ponto aqui dentro do meu tabuleiro, ele dá um break. Ele vai sair do meu while. Então, o meu while aqui, ele sai do meu while e vai para fora, porque daí é declarado um empate no jogo. E aqui no final ele faz uma coisa que eu esqueci de colocar lá no meu readme também, a troca de jogadores. Perfeito. O que acontece? Se o player for igual a x, ele troca para círculo. Se o player for igual a... Se não, se o player for igual a círculo, ele troca para x. Então, a primeira vez que joga, o player é igual a x. E vai jogando aqui, está no while. Chegou aqui embaixo, o x fez tudo que ele tinha que fazer, então player igual a x, então ele muda para círculo e retorna aqui no while. Daí agora vai executar tudo de novo, só que o meu player vai ser o círculo. O meu player vai ser o círculo na hora de preencher a posição. Quando chegar lá no final, o player é igual a x? Não. Então agora o player é igual a x. Volta lá e ele vai executar o meu while de novo, só que agora com player x e assim por diante. Ele vai alterando entre os dois. Então aqui a gente tem todo o nosso ciclo do jogo funcionando já. E depois que a gente fez isso, a gente tem o seguinte ponto. Embora eu não tenha colocado aqui, a gente tem algumas coisas, algumas considerações finais a serem feitas aqui. A gente precisa exibir quem foi o vencedor, que eu coloquei aqui em cima. Aqui sai, é declarado, mas a gente precisa colocar aqui exibir o vencedor. E depois a gente pergunta se quer jogar novamente. Então vamos lá. Para exibir o vencedor, assim que a gente sair do while, que está nessa linha aqui, a gente pode colocar esse código. A gente vai exibir o tabuleiro de novo. Então eu basicamente copiei esse código aqui que exibe o tabuleiro e colei aqui. Você já deve estar percebendo algumas coisas de funções que a gente vai colocar na versão 2 desse jogo, que vai ser o próximo vídeo, né? Então basicamente copiei e colei o código aqui para exibir o tabuleiro, para a gente ver o tabuleiro final, né, de quando o jogo foi finalizado. E se o vencedor, o winner, que a gente alterou, foi igual a x, vencedor vai ser o player 1, que vai ser o nome do jogador. Se o vencedor for igual a círculo, o vencedor vai ser o player 2. Se não, ele vai exibir empate. Então está aqui o if, else if e o else também sendo exibidos. E por final, finalmente, a gente tem aqui play again. A gente tem aqui readline, deseja jogar novamente, true ou false. E aqui eu não estou usando um recurso que é parecido com esse daqui, que é o int,
eu não estou usando ele, eu estou usando uma função chamada filterVar. Por quê? O readLine ele vai me retornar uma string. Só que eu não preciso de uma string, eu preciso de um valor booleano. Então esse filterVar vai filtrar o resultado que eu digitar aqui e transformar ele em um valor booleano. Então é isso daqui que essa função faz, filterVar. Eu estou usando aqui o readLine e estou usando uma constante que já existe no PHP para dizer que eu quero filtrar um valor booleano. E dou um echo barra n. Então play again aqui que eu vou receber, assim que ele digitar true ou false, ele vai verificar. Se for igual a true, então ele vai aceitar a condição do while e vai voltar lá para cima e vai começar tudo de novo. Se for igual a false, ele vai pular para a linha 108 e vai finalizar o jogo. Então é basicamente isso daqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai executar o nosso jogo da velha. Como isso daqui é um pouquinho maior, eu vou executar isso daqui dessa maneira aqui. Perfeito. Eu vou entrar agora aqui no diretório 13, que é o jogo da velha. Vou entrar em V1, que é o diretório onde eu coloquei aqui o jogo da velha. E vou digitar php index.php. Ele primeiro vai exibir aqui. Deixa eu ver se dá para... Legal, dá para eu fazer isso. Ele primeiro vai exibir, digite o seu nome, player 1 e player 2. Então vou colocar aqui que vai ser eu contra o John Doe. E daí a primeira coisa que ele faz aqui depois de criar o tabuleiro é entrar no while e colocar aqui, ó, exibir o tabuleiro e pega aqui, ó, player X, digite a sua posição. Então a gente tem aqui, ó, player X, digite a sua posição. Eu quero a posição 4 para começar o jogo. Então eu vou pegar a posição 4, vai verificar a posição 4, vai verificar as condições, vai alterar para o player círculo e vai voltar de novo para cá e vai fazer a pergunta agora para o player círculo. Então vamos lá, quero a posição 4, tá aí, posição 4 foi preenchida. E agora fala player círculo, digite a sua posição. O que a gente faz agora? Ele quer digitar na posição 1, por exemplo. Ele quer entrar na posição 1, vai de novo. Agora a gente tem aqui, player X, digite a sua posição. Ah, eu quero a posição 9, que não existe. Já que a posição 9 que não existe, ele vai cair aqui dentro. Vamos ver o que acontece? Posição inexistente, digite novamente. Então, ele dá o tabuleiro, não mudou nada, e eu ainda continuo aqui embaixo como player X, como vocês podem ver. Então eu quero a posição 2 agora. Vamos colocar aqui a posição 2. Não, vamos colocar a posição 1 de novo. Porque se eu colocar a posição 1, ele tem que entrar aqui, ó, posição ocupada, digite novamente. Então, posição 1, posição ocupada, digite novamente. Então, vamos colocar a posição 2 agora. Vamos limpar aqui. E vamos continuar jogando o jogo. Agora eu quero colocar na posição 6, que vai ser o John Doe. Daí é a vez do Felipe agora, que quer colocar na posição 8. Daí o John Doe que quer colocar na posição 0. E é o Felipe que quer colocar na posição 5. E vai ganhar o jogo se o Felipe fizer isso. Então, como preencheu aqui 2, 5 e 8, se a gente voltar aqui no nosso código, o X, quando for 2, 5 e 8, foi igual a X, vencedor é igual a X. Como o vencedor é igual a X, ele atende essa condição, ele não atende mais essa condição, ele pula para cá, exibe o board, como vocês podem ver, ele exibiu o board aqui. E quando o vencedor for igual a X, ele exibe vencedor player 1, vencedor Felipe. E daí ele pergunta, deseja jogar novamente? True ou false? Se eu colocar true, se eu colocar false, né, pra vocês verem, colocar true, false ele já vai sair. Se eu colocar true, ele inicia o jogo de novo e pergunta o nome de novo. Então tá aqui o nosso jogo da velha, funcionando perfeitamente. Código, caso você queira analisar o código com mais calma, tá no GitHub, link na descrição desse vídeo aqui. Vou deletar o red, beleza? E isso daqui é o nosso jogo da velha. E o que a gente vai aprender, vai fazer agora no próximo vídeo, na próxima aula, agora que a gente já montou esse jogo da velha? Bom, é simples. A gente vai melhorar esse código aqui. Só para vocês terem um overview, a gente tem vários arquivos aqui agora, fragmentando em vários arquivos aqui. E eu vou explicar na próxima aula para que isso serve. Por exemplo, a gente tem alguns problemas como isso daqui. A gente tem esse código aqui se repetindo aqui.
Então, se eu quiser mudar o visual do meu tabuleiro, eu fiz o tabuleiro dessa maneira, mas vamos supor que você que está assistindo essa aula quer fazer um tabuleiro diferente. Se eu quiser mudar o visual desse meu tabuleiro, eu vou ter que alterar aqui e aqui. Daí você me fala, Felipe, são só 2 lugares. Ok, porque é um código simples, é um jogo da velha de 108 linhas. Mas imagina que fosse algum código mais complicado, que tivesse por aí 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão de linhas. E que isso daqui se repetisse mais de 100 vezes até. E toda vez que você quisesse mudar o visual do seu tabuleiro, você tinha que alterar em 100 lugares ao mesmo tempo. Então isso daqui é um problema. Outro problema, vamos supor que você está montando essa parte aqui. Que nem eu falei, é um código de 100 linhas, é pequeno, mas vamos supor que é um projeto grande. Você está montando a parte de condições. Quando que define se uma pessoa ou outra ganhou? Daí um chefe, um gestor ou alguma outra pessoa, um cliente chega em você e fala: olha, você pode me mostrar o tabuleiro para eu ver como que está ficando? Daí você fala: não tem como eu mostrar. Você fala: ué, por que não tem como mostrar? Porque as regras de condições ainda não estão prontas. Ué, as regras de condições ainda não estão prontas, mas eu quero ver o tabuleiro, não quero ver as regras, as condições de quem ganhou ou não. Eu quero ver o tabuleiro. O que eu estou falando? Se esse código aqui está incompleto, como que você vai executar o index.php para exibir o tabuleiro? Se esse código aqui ainda não está pronto. Então, isso daqui é um outro problema, que é problema em testes. Como está tudo junto e misturado, você não tem como testar uma parte ou outra do seu código. Ele está tudo junto. Então, é um dos motivos que vocês podem ver que isso daqui está separado em vários arquivos. Então, isso daqui é uma outra coisa que a gente vai ver na próxima aula também. Outro ponto que a gente vai ver aqui, outra desvantagem. A gente tem aqui o x, certo? X, x. Mas e se eu quiser fazer um jogo da velha temático? Ao invés de x, eu quiser colocar um emoji. Eu quero colocar todos os lugares onde tem um ponto. Eu quero colocar algum emoji aqui que seja, por exemplo, sei lá, um enfeite de festa aqui. E daí eu posso pegar esse daqui. E vocês já vão ver o que eu estou fazendo. Eu tenho que alterar todos os lugares que são pontos para isso daqui. Daí eu vou vir aqui embaixo, vou começar a procurar. Aqui, ó, aqui é ponto, eu tenho que alterar. Onde mais? Aqui é ponto, eu tenho que alterar. Eu vou procurar, procurar. Acho que é tudo. Beleza. Acho que isso é tudo. Então vamos lá, vamos iniciar. Digite seu nome F, R, e daí tá funcionando. Posição, quero a posição 4. E daí ele vai substituindo. Legal, tá funcionando. Eu consegui substituir por um emoji, por exemplo, para colocar aqui na minha aplicação. Mas vocês viram que eu tive que começar a procurar na minha aplicação aonde que tinha o ponto. E isso pode ser um problema também, porque se eu tiver milhares de linhas de código, você não vai sair procurando por milhares de linhas de código onde tem ponto no seu código para você alterar, caso fosse alguma coisa mais complexa. Seria bom se tivesse um lugar para alterar. Na próxima aula a gente vai ver isso daqui, ó. Você quer alterar? Até tô com os emojis aqui, ó, mas vamos supor, vou alterar aqui para vocês verem. Você quer alterar o ponto? Você altera essa linha aqui, que a gente vai ver na próxima aula, por letra P, por exemplo, ou por algum emoji que nem a gente viu, ele vai alterar todos os pontos. Os pontos do tabuleiro, não dos textos, do tabuleiro especificamente. Então é uma outra desvantagem que a gente tem aqui, um outro problema que a gente vai aprender na próxima aula. Então são esses pequenos problemas assim que começam a surgir em softwares grandes. Quando você começa a desenvolver softwares pequenos, você não vê esses problemas, são problemas que começam a surgir em softwares grandes que estão localizados nesse script aqui. Um script de um único arquivo de 108 linhas, que a gente vai começar a fazer uma melhor gestão disso na próxima aula para vocês verem como que a gente pode começar a contornar esses problemas. Então é isso, essa aula onde a gente aprendeu a montar um jogo da velha. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e na próxima aula a gente vai aprender como melhorar o código, o design do código aqui, a arquitetura do nosso código aqui desse jogo da velha, como deixar ele mais manutenível, mais fácil para realizar testes e assim por diante. Muito obrigado e até a próxima aula, pessoal!